Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E a abordagem que eu pretendo fazer hoje é uma abordagem que a gente não vê muito os técnicos falando, né? Que para mim foi fundamental. Eu sempre falo que depois que eu entendi um pouco mais sobre análise da composição, a minha vida mudou completamente em relação às obras de arte, obviamente, né? Então, a gente começa a ter um novo olhar sobre obras de arte, não só sobre pinturas, mas todos os conhecimentos de análise, de composição, né, de obras de arte se aplicam a pinturas, mas se aplicam a esculturas, se aplicam a obras gráficas, se aplicam ao design, se aplica em toda a área artística. Qualquer produção visual tem esse tipo de conhecimento por trás, né? Então é algo assim que eu considero fundamental. Bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre o antagonismo que cercava os dois principais estilos artísticos que dominavam o período, né? Então nós temos duas obras aqui que são bem diferentes artisticamente, né? Se a gente for olhar para a visão pictórica, é totalmente diferente uma da outra, né? Do lado esquerdo, vejam como é uma pintura neoclássica. Olha como é uma pintura super suave, delicada. Percebam como o trato do rosto, olha como é suave, olha como a pele é delicada, olha como o vestido possui um caimento suave e delicado. Em contraposição, nós temos esse autorretrato de Delacroix, um artista também muito emblemático do período. E olha como ele retrata, ele faz um autorretrato, olha como aqui esse fundo tem textura, tem cor, tem vivacidade, tem sensibilidade, não que o de cá não tenha, mas é diferente. Ele é um retrato bem mais forte, mais expressivo. Então, e são duas pinturas feitas no mesmo período praticamente. Essa daqui, 1845, essa daqui, 1837. 37. Então, e por que eu estou falando isso? O tema aqui é Maurot, mas para que a gente possa entender Maurot, a gente precisa entender o que se passava no período. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, olha só, o estilo neoclássico. Vejam como o neoclassicismo, como estilo artístico, trabalhava um equilíbrio. Todos os estilos buscam equilíbrio, né? Claro, o artista vai produzir uma obra, ele busca o quê? Equilíbrio. Ele quer que aquela obra esteja equilibrada e tenha interesse visual. Quando a gente faz o equilíbrio de uma pintura, a gente gera interesse visual no espectador. Mas é um equilíbrio, estático. Vejam como não tem muito movimento de massas de cor. É um equilíbrio estático. É racional? Sim, é racional. O movimento, à época, né, exaltava o racionalismo. Então é racional? É racional. Vejam como cada uma das dobrinhas do vestido foram pensadas para estarem ali da forma com um caimento perfeito. Então, não foi uma coisa sensitiva, que o artista deixou a emoção dominar e ele foi pintando, não. Ele foi racionalmente colocando cada uma das manchas, cada uma das pinceladas ali. As formas são simples. Vejam como tudo é simplificado e estável. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado agora. Essa pintura, que é de Davi, um outro artista também neoclássico, tudo isso que a pintura anterior retratava, tudo está retratado aqui também, novamente. Um equilíbrio estático, racional, simplicidade das formas e estabilidade.
Vejam como eu tracei essas linhas, que são linhas muito marcantes, e elas estão ali por trás da pintura, por trás do que a gente vê, né? E elas trazem um sentido muito importante. Vejam como nós temos aqui linhas horizontais, várias linhas horizontais e verticais. Eu pergunto a vocês, quando a gente vai dormir, quando a gente está em repouso, o que a gente faz? A gente deita, né? A gente deita. Então, naturalmente, uma linha horizontal numa pintura, independente qual seja a pintura, uma linha horizontal nos remete a essa sensação de conforto, de estabilidade, porque o nosso subconsciente, o nosso inconsciente interpreta uma linha horizontal naturalmente como repouso, como estabilidade. Do mesmo modo, nós temos as linhas verticais aqui, que nos remetem ao quê? A edificações, a prédios. O nosso subconsciente também interpreta o quê? Uma edificação, algo sólido, algo rígido, fincado no chão. Então, essas duas linhas em contraposição, sempre que elas estão sendo trabalhadas na pintura, elas sempre vão nos remeter a uma estabilidade. E que vai nos levar a um equilíbrio estático. Então, linhas horizontais repetidas, vejam como aqui é tudo, essas linhas, aqui a cadeira, né, ela faz uma continuidade com o colo, né, a parte de trás da cadeira, aqui o braço da cadeira também, o assento da cadeira, tudo isso no nosso subconsciente vai sendo trabalhado de maneira que a gente vá sentindo estabilidade. Vejam como, mais uma vez, as preguinhas do vestido foram postas, foram milimetricamente colocadas para estarem ali em harmonia. Vejam como aqui, esse tecido também ele é simples, né? E ele foi colocado de forma ali, até as preguinhas são quase que verticais, são inclinadas, mas uma coisa muito sutil, muito suave, né? Então nós temos todos os elementos que o neoclássico trabalha. O equilíbrio estático, o racional, tudo isso foi pensado, nada disso foi deixando a sensibilidade fluir, não. As formas são simples. Veja aqui como essa cadeira tem um encosto absolutamente reto, neutro, sem arabescos, sem decoração, né? Uma coisa bem simples, assim como o braço da cadeira também, aqui a parte central. O vestido também, ele é reto, simples, ele tem até uma certa transparência, mas não tem renda, não tem babados, não tem nada que remeta uma complexidade de formas, pelo contrário, simplicidade de formas e estabilidade em virtude dessa contraposição de horizontais e verticais. Sempre que nós encontrarmos horizontais e verticais em pinturas, pode ter certeza que a ideia do artista é transmitir essa sensação de estabilidade, mesmo que inconscientemente. Às vezes o artista faz de forma inconsciente, mas ele faz. Outra coisa muito interessante que o neoclassicismo trabalha bastante, se nós tivermos qualquer pintura, imagina, isso daqui é uma tela em branco, qualquer pintura que nós dividirmos a tela ao meio, a parte de cima vai ser sempre mais leve e a parte de baixo mais pesada. Isso também tem uma razão muito óbvia, né? Quando a gente olha uma paisagem, o que tem em cima? Céu. O que é céu? É ar, nuvem, fluido, fluidez, leveza. Então, na parte superior de qualquer pintura, de qualquer fotografia, de qualquer obra gráfica, de qualquer postagem do Instagram, qualquer coisa, na parte superior, se dividir ao meio, na parte superior vai ser uma parte
super leve, porque vai sempre remeter o nosso subconsciente a essa questão da leveza, do céu e tal. E na parte mais pesada, na parte de baixo, o que a gente tem numa paisagem? Chão, piso. Então a parte de baixo é naturalmente mais pesada. E o que isso influencia numa pintura? Isso influencia que na parte superior, que é a parte mais leve, qualquer elemento colocado aqui vai ganhar um peso visual muito mais forte. Porque vocês imaginem o céu, que é leve, fluido, uma nuvem no céu chama muita atenção. Agora, um algodãozinho na paisagem, ele se perde. Então, se nós temos essas duas telas em branco, essa bolinha certamente está chamando mais a atenção de vocês do que essa. Vocês ficam olhando muito mais para essa do que essa. Então, tudo que o artista colocar aqui, ó, nessa metade superior da pintura, vai ter muito mais peso visual, vai ter muito mais força, vai ter muito mais impacto. Enquanto que o que ele colocar na parte inferior vai ter menos peso. Então ele pode colocar mais elementos, ele pode colocar um emaranhado de corpos, ele pode colocar muitos elementos, pode botar um rochedo, que vai chamar a atenção, mas não vai ser tão impactante visualmente. E o mesmo acontece se a gente dividir no outro sentido a tela, né? A parte da direita é mais leve e a parte da esquerda mais pesada. Isso acontece para nós, né, ocidentais, em virtude do sentido da nossa leitura, né? O sentido que a gente lê, né? A gente começa daqui e vai para lá. Outros povos que leem ao contrário interpretam ao contrário também. Nós temos aqui os 4 quadrantes de uma pintura que, para nós, conservadores, é muito importante, né, a gente analisar cada um dos quadrantes de uma pintura, de um documento, de uma gravura, enfim. E esse segundo quadrante é o mais leve de todos. Então, se o artista colocar algum elemento aqui, gente, ele vai ter um peso visual gigante. Então o artista ele não vai colocar qualquer elemento no segundo quadrante, ele vai colocar o elemento de destaque dele. Se ele quiser realmente dar peso visual para aquilo, ele vai colocar como destaque. Em contrapartida, se os coadjuvantes, digamos assim, ele vai colocar no terceiro quadrante, que é o mais pesado. Você pode colocar mais elementos que eles vão pesar menos na composição, porque o quadrante por si só já tem muito peso. Então se você colocar ali vários e vários elementos, não vai ser tão chamar tanta atenção do espectador. Então agora vamos voltar para o nosso Davi. Vejam como, se a gente dividir ao meio, na horizontal e na vertical, vejam como ele coloca realmente mais peso da pintura, o peso maior na parte de baixo. Nos 2 quadrantes de baixo, que são aqueles 2 quadrantes mais pesados. Então você pode colocar muito elemento ali que não vai ser o que vai chamar mais atenção, porque o olhar do espectador vai direto para onde? Para o rosto e para o colo da mulher, né? Então o olhar do espectador, por que vai direto para cá? Porque esses 2 quadrantes são os quadrantes mais leves. Então qualquer pequenino elemento que a gente colocar ali já vai logo ganhar um destaque. E aí os outros elementos aqui de baixo, olha como ele coloca bastante coisa, o seu olhar até percorre isso daqui, só que ele volta para esse foco central. E nós temos um outro elemento aqui a ser trabalhado, que os artistas neoclássicos resgataram isso da renascença cultural, que é essa composição triangular. Muitos artistas, Leonardo da Vinci então foi um grande mestre da composição triangular, que os artistas colocavam
grande parte do conteúdo da pintura, o destaque nesse triângulo, nessa espécie de triângulo que ele coloca aqui no centro da pintura, e isso gera um destaque muito grande. Primeiro, a base do triângulo é uma base grande, é uma base sólida, é uma base que está na parte inferior da pintura, portanto é uma base de estabilidade. E a parte de destaque, que normalmente o rosto, o colo, é a parte superior, que fica na parte mais leve, e aí os elementos ali colocados. Então, pro neoclassicismo, que é um estilo que resgata esses valores da cultura greco-romana, eles trabalham muito essa composição que é estável, que é firme, que é fincada no chão, que traz essa coisa de equilíbrio estático, uma coisa estática, mas uma coisa sem movimento, assim, porque ela está ali estável. Esse é o objetivo. Agora vamos falar sobre um outro artista, voltar, né, ao nosso artista, o André, só que agora já numa outra composição. Ele é um artista que é considerado ali um meio termo entre o neoclassicismo e o romantismo, que a gente vai chegar já, que é onde o nosso foco de interesse. Por que ele é um meio termo? Vejam como, eu até risquei ali, o equilíbrio estático e a simplicidade das formas. Vejam como ele trabalha horizontais, duas grandes horizontais, e tem essas aqui também, mas menos intensas. E olha como as verticais são muitas. Então, olha como ele não é tão estático quanto a pintura anterior. Vejam como a estaticidade não é, tem mais movimento. Não chega a ser uma coisa forte, mas não é tão parada, não é tão estática quanto a pintura anterior. Vejam como essa mulher aqui, ela parece ter sido recortada e colada na pintura. Então, assim, os elementos, as figuras foram metodicamente posicionadas na pintura. Não foi ao acaso. Ele não deixou acontecer. Isso foi metodicamente pensado para que todas as figuras estivessem ali, cada uma com o seu posicionamento. Vejam como as formas já não são mais tão simples quanto no anterior, que tinha aquelas preguinhas dos tecidos metodicamente posicionadas. Não, aqui já não é tão simples, nem tão estável. Então ele trabalha horizontais e verticais que dão essa estabilidade, mas ao mesmo tempo, olha, por isso que eu coloquei aqui até pela metade, é uma meia estabilidade, porque olha como ele trabalha também linhas inclinadas, muitas linhas inclinadas. Então isso também já quebra um pouco a estabilidade das horizontais e verticais. Então vejam como já é diferente. Isso já é totalmente diferente do estilo anterior, da pintura anterior. A gente já consegue ver uma mudança bem acentuada. E aqui, ó, a mesma divisão, se a gente dividir ao meio, né, na divisão horizontal e vertical, olha como na parte superior, olha como ele insere muitos elementos. Ele não se restringiu igual ao Davi a botar só o rosto e o colo da mulher. Ele já colocou vários elementos, e inclusive esse quadrante aqui, que é o mais leve de todos, olha como tem uma mulher aqui, e esse rosto, essas duas mulheres, como geram muito interesse além da figura principal. Então olha como já é totalmente, né, já é um caminho. Por isso que os historiadores da arte muitas vezes colocam ele como um meio termo, nem neoclássico, nem 100% romântico. Ele está ali no meio termo entre os dois estilos. Olha como a composição, é claro que aqui, né, o quadro é circular, mas forma um retângulo aqui, né, que também é uma figura geométrica que remete à estabilidade. Né? O triângulo, o quadrado, o retângulo tem uma base sólida, então remete a essa estabilidade. Então ele está ali no meio termo.
Ele bota umas diagonais para dar um movimento, mas também tem a estabilidade. Tem o reto, né? O vertical e o horizontal. Bem, agora vamos para o romantismo. No romantismo a gente já tem o oposto do que é utilizado no estilo neoclássico. Aqui, vejam só, uma mulher sendo retratada. Primeiro, olha a postura da mulher. Tanto aquela primeira mulher de branco, que tinha até os seios transparentes, o vestido um pouco transparente, bem comedido, né? Aqui a mulher primeiro está nua, já começa por aí. A postura, a outra mulher estava estaticamente sentada. Essa daí já está largada no sofá, né? Mulher com papagaio. O papagaio está aqui embaixo, tadinho, quase não dá para ver o papagaio. Então, vejam como ali, olha como aqui, ó, tem uma diagonal aqui, cruzando a pintura. Então, olha como já é completamente diferente. E é por isso que eu falo que quando eu comecei a entender como funcionava esse tipo de composição, esses aspectos da composição, a minha vida com as obras de arte mudou completamente. Porque você começa a entender como que os estilos, cada um dos estilos artísticos, vai trabalhar a composição. Então, ó, o que o romantismo trabalhava? O movimento. Olha como isso daqui não tem, ó, esse tecido que vem aqui meio inclinado, aí aqui tem essa diagonal de centro, aí tem várias linhas inclinadas, nesse movimento se repete. Então, isso dá movimento à pintura, não é uma pintura dura, estática, é uma pintura que não é milimetricamente pensado cada uma das preguinhas desse tecido, não, pelo contrário, ele foi deixando acontecer na hora da pintura, sem ficar racionalizando, sem ficar pensando como vai colocar as preguinhas da pintura. Vejam como isso dá uma sensação de instabilidade, até porque a mulher ela não está rigidamente sentada, ela está assim, deitada, ela pode cair a qualquer momento, então isso já gera no espectador uma sensação de instabilidade. E a fatura, que não é a fatura do cartão de crédito, é a fatura, menos mal, né? É a fatura que a gente chama de caligrafia do artista. Assim como cada um de nós tem a caligrafia para escrever, o artista tem as pinceladas características que são chamadas no meio da arte de fatura. É a caligrafia, a forma como o artista expressa na pintura, se expressa na pintura. Então, olha como aqui a gente consegue ver a pincelada do artista. Enquanto que no anterior a gente via aquela perfeição de claro e escuro, da forma mais sombra mais escura até a luz, aquela passagem suave que você não conseguia nem ver a pincelada do artista, né? Então, olha aqui a contraposição entre olha aqui, você consegue ver uma suavidade da sombra até a luz, né? E olha aqui como você vê da sombra até a luz de uma forma muito mais impulsiva, muito mais forte. Por quê? Porque o artista valorizava a sua fatura, né? E tudo isso que o romantismo trabalhava dava muito mais expressividade à pintura romântica do que a pintura neoclássica, que não tem valorização da expressão do artista, mas sim do racional do artista. Então, ó, a busca é por um movimento, por uma dramaticidade, instabilidade, contraste, complexidade de formas. Essa obra aqui, de Delacroix, nós vamos ver agora, ela maior, e aí a gente vai trabalhar muitos aspectos totalmente diferentes do anterior. Olha como a instabilidade prevalece. Tem aqui, ó, as linhas horizontais e algumas verticais. Mas olha aqui como as grandes linhas inclinadas, aqui, ó, principalmente no ponto de interesse, olha aqui como o corpo está inclinado, aqui tem uma outra linha inclinada. Essas linhas, elas prevalecem. Isso gera
estabilidade, né? Dramaticidade e contraste andam juntos. Então vejam como aqui nós temos uma grande área de sombra e aqui o ponto de luz. E isso é muito interessante. Se vocês fizerem um exercício de semicerrar os olhos é simplesmente fechar o olho até que você consiga ver o vulto da pintura. Então semicerrem os olhos e olhem para a pintura. Aquilo que sumir primeiro são as áreas de sombra. E aquilo que você continuar vendo são as áreas de luz. Sempre cerrando os olhos, a gente consegue ver o quê? Que aqui, ó, tem uma grande área de luz e aqui também. E o resto é tudo uma massa, vira tudo que uma massa de sombra, que a gente não consegue nem distinguir muito bem o que está ali. Quais são os elementos que estão ali. Isso gera o quê? Drama na pintura. Que é o que vai gerar o quê? A expressividade que ele buscava, que o artista buscava, que o estilo, né, pintava, buscava. Aqui, se a gente dividir o quadro, aquela mesma divisão que a gente fez no outro, né, nos outros, a divisão horizontal e vertical, vejam como na parte superior ele coloca um monte de elementos. O elemento da liberdade, porque o título do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Olha como a liberdade está justamente naquele quadrante mais leve que gera maior interesse visual. E está colocado aqui, junto com esse elemento do povo, essa pessoa do povo com a arma, né? Então, olha como isso gera um destaque muito grande. E para que você não ficasse só olhando para cá, porque naturalmente o seu olhar ficaria só aqui, só aqui, só aqui, ele coloca um ponto de luz aqui, porque aí seu olhar caminha. Vejam como aqui ele trabalha com complexidade de formas. Ele não tem só um triângulo central, mas ele tem outros elementos que geram uma complexidade dessas formas. E aí isso leva a essa composição, que é bem diferente daquela composição neoclássica triangular que a gente viu na primeira imagem. Então, olha como aqui não é mais triangular. E vejam bem como isso gera movimento na pintura. Porque olha só, obviamente o ponto de interesse vem para cá, no rosto da liberdade. Aí o seu olhar vem caminhando para cá, porque aqui também todo esse quadrante é importante, o seu olhar vem caminhando para cá, aí depois o seu olhar vem para cá e rapidamente para cá, porque aqui tem um grande ponto de luz, aí depois já vem para cá, para esse ponto de luz aqui do canto, e depois já volta para a liberdade. E aí você fica, né, fazendo esse movimento no olhar, que gera o movimento na composição e essa sensação de movimento que era o que buscava o artista romântico, né? Ainda sobre o contraste, que eu não citei, vejam aqui no rosto da liberdade, olha como a silhueta dela é definida pelo contraste. Como tem uma luz muito grande lá de fundo, olha aqui o ombro, aqui o ombro, ali o cabelo, né, é definido pelo contraste. Olha como tem esse contraste, um escuro muito grande, uma luz muito intensa, e isso dá o quê? Um drama na composição, gera um furor, um drama para a composição. E agora chegamos então ao nosso Mohô, ao nosso queridinho do dia, nosso artista estudado hoje. E aí a gente vai ver como que ele trabalha esses elementos, tanto do neoclássico quanto do romântico, do estilo romântico. Ele não se limita a ser um artista romântico. Eu falo que ele também está ali no meio termo, ele absorve o que há de melhor de um e de outro. Vejam como, no neoclássico, do estilo neoclássico, ele traz, olha aqui, uma grande massa horizontal. Aqui, ó, também tem duas linhas, esses pés aqui acabam formando visualmente, né, duas linhas horizontais, assim como aqui, né, a composição toda termina, basicamente toda termina aqui.
Em contraposição, as linhas verticais, só que não são tão retinhas. Aí ele já começa a dar uma inclinada, o que gera um movimento, sai da estaticidade do neoclássico. Então, vejam como ele também é racional, como ele também coloca cada um dos elementos, cada um dos personagens racionalmente posto aqui, como se estivessem, como se fossem recortados de um álbum de figurinha, né? Recortou e colou no Photoshop, né? Parece que fez um recorte cola, né? A simplicidade das formas, ele já se perdeu também. Ele não está mais ali buscando uma simplicidade. Tanto é que a gente vê um emaranhado de gente, olha como as roupas são complexas, as posturas, a movimentação também é complexa. Então, ele já perdeu essa característica neoclássica. E a estaticidade também ele perdeu pela utilização grande das linhas inclinadas. Do romantismo, ele traz a instabilidade, né? Então essas inclinadas dão muita instabilidade na composição. Ele traz a dramaticidade de uma forma um pouco mais contida, lembrando da Liberdade Guiando o Povo, que tinha uma grande massa escura. Aqui tem uma sombra, mas não é tão intensa quanto naquele quadro de Delacroix. Tanto é que se a gente semicerrar os olhos e a gente olhar, ó, essa parte aqui somem imediatamente e todo o resto se torna luz. Então a gente vê que tem um contraste, mas não é um contraste assim acentuado, não. É um contraste suave, sutil, né? A complexidade das formas, sim, ele trabalha com essa complexidade e ele traz um certo movimento, mas não é aquele movimento de Delacroix que tem aquela composição tão, né, movimentada. É um movimento mais contido. Como não existe o contraste claro-escuro muito forte, ele não traz não dá aquele drama, que é o contraste, claro, uma sombra muito intensa e uma luz muito intensa, isso que traz movimento, chama a atenção do olhar, né? Se a gente dividir ao meio, a gente vê, ó, que ele, como neoclássico, né, ele deixa a maior parte da composição na parte inferior, na parte superior ele coloca poucos elementos, e olha que coincidência! O personagem principal está justamente naquele quadrante que é o mais leve, que qualquer elemento colocado ali vai ganhar o quê? Destaque, que é o personagem principal. É coincidência, né? Não! Quando a gente começa a estudar esse tipo os problemas que envolvem a composição, a gente começa a perceber que não existe coincidência, que os artistas pensam nisso antes de fazerem as suas pinturas. Muitas das vezes inconsciente, mas a maioria das vezes, racionalmente, ele pensa: eu vou colocar o elemento de destaque aqui nesse quadrante, porque aqui eu sei que eu vou chamar mais a atenção do espectador, né? E aí ele coloca o elemento de destaque ali. Mas olha como é sutil, né? Ele coloca pequeno, próximo ao centro. Ele não coloca, se ele colocasse aqui, você não ia tirar o olho da figura principal. Então, ó, ele traz a racionalidade, né, de cada elemento ali colocado, pensado, né, até o abraço do povo, a comitiva lá atrás, aqui essa criança, enfim, tudo planejado, racionalmente. As formas complexas, sim, as formas complexas muito mais do que no neoclássico. Estabilidade? Não. Estabilidade não. Ao contrário, ele busca essa instabilidade. Exatamente. Movimento? Sim, mas não é aquele movimento porque não tem aquele contraste do Delacroix, não tem aquele drama do Delacroix. Então tem movimento, mas é um pouco mais suave. O drama, né, em virtude do contraste ser baixo, não ser tão intenso, então não tem tanto drama. Contraste, né, mais baixo. A fatura também é algo que a gente não falou. Vejam como ele não traz aquela fatura do Delacroix, né? Ele não tem
você não consegue ver a pincelada do artista. Ele busca esconder essa pincelada por detrás de uma passagem suave entre os tons. E essa é uma característica forte do romântico. Então, por isso que a gente fala que Morro era romântico, mas assim, ele carrega um pouco também do neoclássico em seus trabalhos. Então, esse é o nosso quadro da nossa abordagem, que tem uma característica romântica, mas ainda assim suavizada um pouco pelas características neoclássicas, e isso eu acho que tem muito a ver com o contexto Brasil, né, com o contexto que nós estávamos inseridos na época. Então eu acho que a gente consegue assim ver bem como que o artista tratou em termos visuais, né, como que ele tratou a sua pintura. Então, encerramos aqui. Queria agradecer a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida,